Eu moro no Canal 5. Canal 4. Canal 3. Canal 2. Canal 1. Santos, estado de São Paulo, Brasil. Conhecida mundialmente pelo maior porto da América Latina, pelo Santos Futebol Clube, pelo jardim frontal de praia mais extenso do mundo e pelos seus canais, que fazem parte da paisagem da cidade e têm uma importância histórica. Mas por que foram construídos e para que servem os canais? Que o fluir das águas nos leve de volta à época do Brasil Império. Santos, embora tenha sido elevada à categoria de cidade em 1839, continua sendo uma povoação de aspecto colonial sem grandes riquezas. Suas poucas ruas centrais, apesar de empedradas, são inundadas constantemente pela água das chuvas devido à falta de bueiros. O lixo não recolhido fica pelas ruas, praças e propriedades rurais, ou é jogado no leito dos riachos que cruzam a cidade a céu aberto. Lotados de materiais em putrefação, os rios não fluem facilmente para o mar, pois as marés bloqueiam as saídas ao formar bancos de areia. Toda a extensão do porto, desde o Valongo até as proximidades do outeiro de Santa Catarina, vai se tornando ao longo dos anos o depósito de quase todo o lixo da cidade, que exala mau cheiro. Durante a década de 1850, o café toma a dianteira no movimento do porto, suplantando a exportação de açúcar. O país define-se como principal exportador de café, e Santos torna-se o Porto do Café. Em 1867 é inaugurada a Estrada de Ferro São Paulo Railway, a primeira ligação ferroviária entre o Porto de Santos e o Planalto, estabelecendo um trajeto obrigatório para o escoamento de todo o café do estado. 3 anos depois, os navios já são movidos a vapor. No entanto, o Porto de Santos funciona de forma precária, com simples pontes de madeira frequentemente desmanchadas pelas marés. A cidade não tem infraestrutura para suportar o volume da exportação de café trazido pela ferrovia. Só em 1888, um grupo de empresários, liderados por Cândido Gaffré e Eduardo Guinle, assume a obra de construção do Porto Moderno, alongando a muralha do cais com a construção de suas amuradas, armazéns e guindastes. A empresa, então chamada Companhia Docas de Santos, conclui em 1892 os primeiros 260 metros do cais. Como há muito trabalho no transporte de cargas, na construção do cais e de estradas de ferro, ocorre uma superpopulação de imigrantes e brasileiros na área central da cidade. As casas transformam-se rapidamente em cortiços, habitações mais baratas e mais próximas aos locais de trabalho. Constroem-se também cômodos para dormir nos porões e nos quintais das casas. Não há banheiros. Os dejetos são jogados perto das habitações. Além disso, o transporte das sacas de café, vindas da estação do Valongo, é baseado na força animal. Portanto, é preciso criar numerosas cocheiras, onde coabitam homens e animais.
cujas fezes pioram ainda mais o estado de insalubridade. Santos surgiu sobre terrenos planos de antigos mangues e rodeada por áreas pantanosas. Esse tipo de solo, somado ao clima quente e chuvoso, à falta de coleta do lixo, à ausência de esgoto encanado, ao deficiente abastecimento de água e aos maus hábitos de higiene da população, criam condições favoráveis ao desenvolvimento de várias doenças infecciosas. Eis um cenário paradisíaco para os mosquitos da febre amarela, principalmente no verão. A ignorância a respeito disso é tanta que não se sabe que um mosquito transmite tal doença. Calamidade! Entre 1890 e 1900, morrem cerca de 22.600 pessoas, mais da metade da população da época, vítimas principalmente das epidemias. As companhias armadoras dos navios estrangeiros que chegam ao porto mandam as tripulações para lugares distantes da cidade, enquanto os brasileiros e imigrantes trabalham no carregamento das mercadorias. Somente no instante de zarpar, as tripulações voltam para os navios. Santos torna-se o Porto Maldito. Na Europa, existem companhias anunciando que seus navios não param no Porto de Santos. Consequentemente, as armadoras e as casas comissárias exportadoras daqui começam a reclamar às autoridades. A partir de 1890, as epidemias trilham os caminhos da ferrovia e começam a subir a serra. Invadem a capital e o interior do estado, ameaçando a mão de obra para a lavoura de café, o funcionamento do porto de exportação, enfim, a prosperidade gerada pela cafeicultura e o desenvolvimento de São Paulo. Então, o governo estadual intervém na cidade por meio de duas comissões, a Comissão Sanitária e a Comissão de Saneamento. A primeira exerce o papel de polícia sanitária, vistoriando possíveis focos de peste. Seu chefe, desde 1904, é o médico Guilherme Álvaro. A segunda comissão é responsável pelas obras de engenharia sanitária, como a construção e conservação da rede de esgotos e galerias para águas pluviais, que são provenientes da chuva. Até 1902, muitos planos são apresentados e debatidos, e nada de efetivo é realizado. Bem antes, em 1898, o engenheiro sanitário Saturnino de Brito propõe a construção de uma rede de canais a céu aberto, que drenaria o solo úmido de Santos, resolvendo ao mesmo tempo o problema do esgoto urbano e o encharcamento da planície causado pelas chuvas constantes. Na época, seu projeto é considerado utópico. Após muitos anos de polêmica, o governo resolve executar a nova rede de esgotos sanitários e pluviais, o projeto desenvolvido por Saturnino de Brito. Em 1905, ele assume o cargo de engenheiro-chefe da Comissão de Saneamento de Santos, depois de participar de vários projetos de abastecimento de água e de saneamento no Rio de Janeiro, São Paulo e outras cidades. Saturnino defende 3 aspectos a serem tratados em conjunto: os esgotos sanitários, sua coleta, depuração e descarga no mar, a reforma completa das instalações domiciliares e o tratamento dos esgotos pluviais, formados pela captação da água das chuvas nas valas ou sarjetas, galerias e canais de drenagem que cortam a cidade, e também valetas e sarjetas que circundam os morros, para recolher deles as águas que inundam as ruas e obstruem os coletores com grande carga de sedimento terroso. O projeto de Brito utiliza o sistema separador absoluto, que é a construção de canais de drenagem superficial e do sistema de esgotos sem ligações entre si. As primeiras medidas efetivas de saneamento são promovidas de forma indireta pelas obras da Companhia Docas. A própria construção do cais e sua posterior ampliação constituem o que Saturnino de Brito chama, mais tarde, de Cinturão Sanitário de Santos, pois, com a dragagem do lodo negro, a construção das muradas, os aterros feitos e canalizações de ribeiros que desaguavam no valongo, desaparecem os lodaçais da margem do estuário perto da cidade,
uma das principais fontes das endemias que reinavam em Santos. A construção da rede de esgotos, iniciada em 1903 pelo engenheiro Rebouças, prossegue segundo um novo plano projetado em 1905 por Saturnino. O sistema básico começa a funcionar em 1912. Os trabalhos de construção da rede pluvial, incluindo os canais, têm início em 1905, com a construção de galerias no centro. O Ribeirão dos Soldados, um rio muito poluído que corta a cidade, é utilizado para a construção do primeiro canal. Todo o seu percurso é retificado e revestido com concreto armado, uma novidade para a época. Os canais são de tipos diferentes, de acordo com a capacidade necessária e as condições locais. A capacidade, tanto das galerias da cidade quanto dos canais, foi avaliada para esgotar as águas que vêm desde a linha de topo da montanha, descendo as encostas vertentes até os bairros futuramente formados, com suas superfícies revestidas pelo calçamento ou cobertas pelos telhados das casas. No fundo e nas paredes laterais existem drenos filtros, que descarregam a água do subsolo e diminuem as subpressões. Estes drenos, formados de tijolos perfurados que saem de um fundo de areia grossa e pedrinhas, exigem cuidado para que nunca deixem passar a areia do subsolo, o que prejudicaria a integridade da obra. Com o prolongamento dos canais da praia ao porto, as águas são renovadas por ocasião das grandes marés, no fluxo e refluxo. Para que esta renovação das águas ocorra e para manter as descargas livres da obstrução de areias acumuladas pelo mar, são instaladas comportas que represam as águas em maré cheia e as descarregam em maré baixa. O impulso das águas represadas leva folhas e detritos para poços ou caixas de areia construídos no fundo do canal. Os projetos, organizados pelo engenheiro-chefe Saturnino de Brito, são executados sob a sua direção e a do engenheiro Miguel Presgrave. Ambos conseguem fazer sobrar dinheiro da verba destinada pelo Estado. Para inaugurar as obras de um novo tempo na cidade, são realizadas grandes festas. Em 27 de agosto de 1907, é inaugurado o primeiro dos canais projetados por Saturnino de Brito. Estão prontos 2 quilômetros do Canal 1, entre o estuário e a Avenida Ana Costa. Este, como os outros canais, vão sendo margeados por largas avenidas. Estas novas ruas, essenciais para a melhoria das condições sanitárias da cidade, são arborizadas, têm banquetas para que a população possa usufruir do novo espaço e destacam-se na paisagem por sua beleza peculiar. As festividades contam com a presença de autoridades, incluindo o presidente do estado, Dr. Jorge Tibiriçá. A população espalha-se ao redor do canal, esplendidamente ornamentado para a ocasião, e aglomera-se ao redor do palanque. Os canais vão se abrindo, acompanhados de obras de urbanização em seu entorno. A terra retirada serve para aterrar brejos e alagadiços. As ruas ganham calçamento e muitas árvores, que, segundo Saturnino, aliadas à ventilação natural dos espaços abertos dos canais, minimizariam as temperaturas escaldantes de Santos. Contudo, alguns proprietários não querem ceder seus terrenos para a construção dos canais e a abertura das avenidas. Mais de 40 deles entram em acordo com a Prefeitura e a Câmara para que os espaços sejam liberados. Saturnino de Brito, entusiasmado com o êxito do projeto de saneamento, resolve fazer algo mais: uma planta geral para a cidade. Influenciado pelas ideias do austríaco Camillo Sitte, arquiteto e historiador da arte, Brito apresenta em sua planta uma proposta de urbanização das novas áreas, com largas avenidas, jardins, praças e meio de circulação adequado, porém mantendo o traçado das ruas existentes e respeitando as construções antigas.
A planta geral, que serve para ordenar a cidade existente e orientar o seu crescimento, vai contra os interesses dos proprietários de terras, que desejam manter intactos seus grandes terrenos e chácaras. Portanto, a Câmara recusa o projeto, respondendo que já possui um projeto anterior elaborado em 1896, simplesmente restrito à divisão da cidade em quadriláteros. O fato causa grande polêmica entre o Estado e a Câmara local. A todas as críticas, Saturnino rebate com argumentações que defendem a superioridade do seu projeto em relação ao anterior. No entanto, a cidade vai crescendo seguindo mais ou menos o projeto original. Com a instalação das redes de esgoto e águas pluviais, são extintos os focos que provocaram vários surtos epidêmicos em Santos no fim do século XIX. As antigas chácaras, localizadas na orla da praia, são loteadas. O aumento do comércio no velho centro, perto do porto, e as medidas sanitárias empurram os moradores da área central para leste, onde novos bairros vão sendo formados. No começo do século XX, a cidade, bonita, clara e cheia de árvores, não assusta mais os navios estrangeiros e passa a atrair os paulistas do Planalto para desfrutar de suas praias. Das grandes áreas verdes planejadas na planta geral de Saturnino, são implantados, com base em projetos de outros autores, os Jardins da Orla da Praia, em 1936, e o Orquidário, em 1945. O canal era o canal 2, né? E o que eu me recordo daquela época é que a gente chegava, pegava uma latinha, furava, punha uma cordinha e pegávamos os peixinhos, que era o lazer da criançada daquela época. O peixe vinha desde a praia e chegava lá na Portuguesa, né? Ia embora. O canal era ponto de brincadeira, desde pegar peixinho até atravessar em equilíbrio por cima dos canos, andar pendurado, né? Canal era uma coisa boa. Então a gente com um pedaço de ladrilho, esses ladrilhos de calçamento de passeio das casas, com esses quadrados, cortar um pedaço daquilo e a gente jogava aquilo para bater na água perto da rampa, para não machucar o peixe. E essa onda que fazia empurrava o peixe para esta rampa cimentada do canal. E a gente corria, apanhava e punha numa vasilha com água, para levar para aquário em casa. Com 12 anos, e eu vinha de casa até o colégio e no caminho, o caminho mais curto era pelo canal, que é o canal que passa por dentro do Orquidário. E esse canal era diferenciado, porque ele tinha tudo que a molecada queria. Tinha os peixinhos, tinha camarão, né? E tinha até cobra d'água, que era a alegria da molecada, pegar aquela cobra e levar para algum lugar para assustar as meninas. Eu tinha uns 5 anos de idade, moramos ali na Pinheiro Machado 819, eu lembro como hoje, embora eu tivesse 5 anos. Era um sobrado, hoje tem um edifício, e as duas casas seguintes, que eram iguaizinhas, essas ainda existem, né? Os números seguintes. E nesse tempo, o beiral do canal não era como hoje, assim, com muretas e tipo banco, até para bem dizer, o mural era plantado. E no canal 1 era pitangueira. A gente ia para a praia, na época comendo pitanga ali, pegava pitanga. Cortando o canal tinha a Marquês de São Vicente, a linha de trem, que era um verdadeiro pomar. Ali você tinha goiaba, tinha amora, tinha carambola, néspera, isso era comum. Aliás, Santos era um pomar. Santos tinha árvores frutíferas em tudo quanto é canto. E os canais eram locais próprios para isso, nas suas margens, né? Tem muita árvore. Você vê até hoje o Canal 3, tem o jambolão. A frutinha que marcava a nossa passagem pelo canal. A gente lutava para chegar com a camisa branca em casa, mas não dava, ela ficava toda
azulada, que é a cor da fruta. Olha, eu estou com 81 anos, eu lembro do jambolão, desde os 5, 6 anos de idade eu já lembro daquelas árvores. Então você vê quanto tempo tem. No Canal 5 tem uma passagem muito curiosa. O meu mano mais novo vinha voltando do colégio em direção à casa, que é do sentido praia para dentro. E nisso alguém dá um berro e aponta para trás dele, ele olha para trás, tem uma vaca correndo, né? E veio para cima dele. Ele não deu outro, ele pulou para dentro do canal, de um lado, e saiu o piloto, e a vaca foi atrás. Só que ela entrou e não conseguiu sair. Aí vieram os bombeiros para fazer com que essa vaca fosse empurrada desde ali da altura da Ministro João Mendes até a praia para sair no mar, para levar de volta para o matadouro. As vacas fugiam e andavam por tudo cada canto. Para entender um pouco como é o solo e o subsolo de Santos, a gente tem que pensar que de 120 mil anos para cá, o nível do mar já oscilou muito. Ele já foi muito mais alto do que é hoje, afogava até uma parte dos morros. Cada vez que ele entra, ele deposita areia, cada vez que ele recuava, ele depositava argila em alguns lugares mais calmos. Enfim, assim foi moldado. Um pouco deposita areia, um pouco fica no fundo do mar, deposita argila marinha, e isso vai sendo empilhado, que é o que faz a história geológica aqui da nossa ilha. Então, formou uma planície quase no nível do mar, com pouca diferença, né? Pouquíssima altitude, em boa parte arenoso, mas com argila embaixo, o que torna bastante impermeável. Os cursos d'água que traziam água do rio, eles se espalhavam sem muito caminho. Então isso aqui era, na verdade, pântano mesmo, às vezes um pântano meio salobro, salgado, às vezes um pântano de água doce, com vegetação diferente, mas sempre a água aflorando. Um clima que já como hoje era muito chuvoso, uma pluviosidade bem elevada, a água descendo querendo chegar no estuário, a maré subindo, e um lugar muito plano, sem declividade para talhar vale de rio ou para escorrer essa água. Agora o desenvolvimento da cidade foi possível mesmo depois que se retificou aquelas drenagens que não andavam muito para chegar no mar, porque se espalhavam devido à baixa declividade, e se fez o secamento do terreno. A árvore do futuro, lançando raízes no passado, germinará no presente. E quando se tornar universal esta convicção, que o passado se erga diante do presente para ser venerado como sua fonte e como base na preparação de um futuro. Eis um dos pensamentos que moviam as atitudes de Francisco Saturnino Rodrigues de Brito, que nasceu em Campos dos Goitacazes, então província do Rio de Janeiro, em 14 de julho de 1864. Formou-se engenheiro pela antiga Escola Politécnica do Rio de Janeiro em 1886. Saturnino sempre procurava ser firme e resoluto em suas ações, por meio de uma postura de autocontrole em amplas faixas do conhecimento humano. Os amigos admiravam sua fineza e retidão de caráter. Brito desenvolveu planos urbanísticos gerais para 40 cidades brasileiras. Seus projetos de saneamento para cidades baixas, construídas sobre o mangue, frequentemente utilizavam uma rede de canais a céu aberto como principais linhas do novo traçado urbano. Saturnino de Brito foi o introdutor, em Santos e no Brasil, do sistema separador absoluto. Analisando as cidades e interpretando seus problemas, Saturnino apresentava soluções através do planejamento do espaço e da previsão das possibilidades de expansão da cidade. O projeto de saneamento que executou em Santos obteve repercussão internacional e Saturnino ganhou o merecido título de patrono da engenharia sanitária brasileira. Faleceu em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 10 de março de 1929, em plena atividade profissional. Deixou uma obra escrita compilada em 23 volumes, constituindo matéria indispensável aos cursos de engenharia. Seus processos técnicos de saneamento foram adotados na França, Inglaterra e Estados Unidos. Para Santos, o engenheiro sanitarista idealizou 9 canais, construídos entre 1905 e 1927.
O mais extenso é o Canal 1, que vai desde a Avenida Campos Sales, passando pela Rangel Pestana, até a Pinheiro Machado. Do conjunto do Canal 1 fazem parte os canais 7, na Avenida Francisco Manuel, 8, na Avenida Moura Ribeiro e 9, na Avenida Barão de Penedo. Estes 3 recolhem as águas dos morros do Jabaquara, Marapé e José Menino. Completam o conjunto os canais 2, na Avenida Bernardino de Campos, e 3, na Rua Brás Cubas e Avenida Washington Luiz. Os canais 4, na Avenida Siqueira Campos, 5, na Avenida Almirante Cochrane e 6, na Avenida Joaquim Montenegro, vão de mar a mar, independentes do conjunto formado pelo Canal 1. Em 1968, a Prefeitura Municipal construiu o canal conhecido hoje como 7, na Avenida General San Martín, no bairro da Ponta da Praia. A Prefeitura construiu também outros canais na cidade, a maioria na zona noroeste, como das avenidas Francisco Ferreira Canto e Jovino de Melo. O saneamento de Santos criou condições necessárias para a implantação definitiva do porto e o fortalecimento econômico do município. Os anos passaram, a cidade cresceu em tamanho, importância e ordenação dos seus espaços. Atualmente, os canais delimitam bairros e servem como ponto de referência dos endereços. Por eles passam gerações de gentes, peixes e aves. Ainda hoje, os canais drenam os males e mantêm a cidade saudável. Os canais de Saturnino dependem do mar, assim como o porto e a alma da cidade. Apontam ao horizonte, a um destino de progresso constante.